Olá! Você tem entre 25 e 35 anos de idade? É empreendedor? Fala inglês fluentemente? Deseja conhecer outros jovens com este perfil? Então fique atento, porque nós vamos conhecer agora um programa de intercâmbio que reúne jovens líderes das Américas. Quem traz as informações é a Thaís Rosa Pinheiro, que é fundadora do Conectando Territórios. Olá, Thaís, muito obrigada por participar com a gente. Muito obrigada, Karen, pelo convite. De nada, volte sempre que precisar e tiver informações boas como essa, viu? Muito obrigada. Me explica como é que funciona esse programa de intercâmbio. O que é o programa? Então, o Jovens Líderes das Américas é um programa voltado para empreendedores, né, tanto comercial quanto social, dentro do Departamento do Estado americano, né, que tem essa proposta de fazer um intercâmbio durante 5 semanas nos Estados Unidos, né? Um programa de aperfeiçoamento ao jovem empreendedor. Então, assim, tem que ser alguém que está dentro desse perfil que a gente falou no início, né? 25 a 35, fala inglês e já é empreendedor, né? Tem que ser alguém que já tem uma experiência? Sim, tem que ter no mínimo 2 anos de algum empreendimento já funcionando. Uhum. E aí, me explica como é que funciona. Quem passar nesse processo vai fazer uma aplicação, vai mandar lá, vai tentar convencer o pessoal e aí foi escolhido. Como é que funciona o intercâmbio? Começa com a primeira semana em uma cidade? Explica pra gente. Então, no ano passado, quando eu participei, a gente ficou em 3 lugares, né? Primeiro, a gente chegou em Atlanta, onde a gente ficou uns 3 dias. E a gente conheceu os outros 250 fellows, né, que são 250 participantes, tanto da América Latina e Caribe. E aí lá a gente teve diversos cursos de aperfeiçoamento, workshops, palestras. Esses primeiros 3 dias já devem ser muito interessantes, porque é gente de muitos países, né? Sim, é super intenso. Eu nunca imaginei conhecer pessoas do Suriname, Granada, né, aquelas ilhazinhas caribenhas. E a gente também teve alguns encontros de network, né? Então, conhecer o outro é muito importante para a gente também ver que tipo de projeto a gente tem em comum, né? Coisas que a gente pode fazer em conjunto também. E aí, depois desses primeiros 3 dias, qual que foi a segunda etapa? Então, aí a segunda etapa, esses 250 jovens são divididos em 25 cidades nos Estados Unidos, né? Então, eu, no meu caso, fui selecionada para ficar em Miami, junto com mais 12 fellows. E aí lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa empresa de turismo, né? Que é a minha área. Então, eu fiquei durante 5 semanas lá. Sexta-feira a gente também tinha outras atividades de aperfeiçoamento. E uma vez por semana a gente também tinha encontros de network com outros empreendedores de Miami também. E aí, nessas 4 semanas, vocês ficaram também em contato com outras empresas norte-americanas que passaram informações para vocês? Como é que foi essa parte? No caso eu tive contato com a empresa que eu fiz o estágio, né? Mas a gente teve a oportunidade de conhecer outras, né, a partir desses encontros de network que a gente ia para alguns coworkings. Então a gente tinha a oportunidade de conhecer outros empreendedores, né, que nem a gente. Essa troca deve ser muito interessante, né? A gente estava conversando fora do ar e você falou uma coisa que eu achei legal, porque às vezes o empreendedor é um pouco solitário. E aí quando você vai para um outro país, né? Sai daqui e vai para os Estados Unidos e encontra 250 pessoas no seu perfil que podem estar passando por essa solidão também. Existe uma troca de um compartilhar mesmo de informações, de experiências até? Sim, inclusive a gente tinha um dia que a gente também trocava sobre essas questões que o empreendedor passa, né? Essa solidão coletiva. É muito importante, acho que nesses momentos a gente falar sobre as dificuldades também que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então essas trocas são sempre ricas. Entendi. E aí, para você, você tem a sua empresa, já tinha a sua empresa como empreendedora aqui no Brasil. Qual que foi a diferença para você ter participado do ano passado? Eu acho que para mim o mais transformador foi ter a oportunidade de ver, de expansão, né? De ver como que a gente pode também empreender em outros lugares, não necessariamente só no Brasil, mas como a gente pode se expandir em rede, né? Então, acho que essa troca é muito importante para esse desenvolvimento do empreendedor, né? E de aprender também como que em outros lugares as pessoas elas empreendem, né? Ver essas diferenças que a gente tem culturais,
que são ricas para a gente também agregar aos nossos negócios, né? E as trocas também entre países, né? A gente aprende mutuamente. Além desse testemunho que a gente está tendo aqui da Thaís, nós separamos depoimentos de ex-participantes também do movimento. A gente vai ouvir agora de que maneira o intercâmbio contribuiu para as suas carreiras. To work with different people from all different countries and how important it is to keep your mind open in order to see different possibilities. The best moment of my fellowship was when I had the opportunity to go to Oklahoma City and I was able to shadow a producer on an actual movie set. And I had never been on an actual movie set, so I learned so much by just interacting with the people that were there and just by observing everything that was going on. YLI means that we are surrounded by very talented people that wants to share information, that wants to share knowledge. But it's been amazing connecting with fellow peers and understanding how entrepreneurship is starting to shape the world. O YLI traz para vocês, então, toda essa carga de informações e, no final, esse movimento ainda tem uma competição. Como é que funciona? Durante as 4 semanas que a gente fica fazendo o intercâmbio, a gente também se prepara para a competição de pitch, né? Que acontece no final do programa em Washington. O pitch é o quê? São tipo palestras, você tem que defender o seu negócio? Como é que funciona? A gente apresenta o nosso negócio em 4 minutos. Então, a gente tem uma competição interna, né, entre os nossos fellows e depois alguns selecionados vão para a competição final em Washington, que cada um recebe um prêmio. E aí, como é que foi a sua experiência lá no pitch? 4 minutos, foi em inglês, né? Defendendo sua ideia. Como é que foi essa experiência para você? Deve ser desafiadora, né? Não é muito fácil, né? Falar em 4 minutos tudo, né? Mas foi muito importante para todo mundo que participou. Foi um desafio que a gente viveu em conjunto, então foi muito bom também essa troca, né? Agora me fala um pouco da sua empresa. A sua empresa é uma empresa de turismo, mas é um turismo diferente, né? O Conectando Territórios, ele tem uma proposta de aproximar as pessoas da história, memória e cultura, né, brasileira, mas também a partir de comunidades tradicionais como quilombolas, comunidades urbanas, né? Então são experiências de turismo comunitário, né, onde os visitantes têm contato com a história e cultura local, né, de aproximação da história afro-brasileira também, né, a partir de sítios nas cidades e trazendo diálogo, né, a partir do encontro entre diferentes culturas. E aí, depois que você participou disso, te deu um fôlego para continuar a sua empresa? Continuar muito a sua ideia? Percebeu que essa ideia era boa? Com certeza, muito mais, porque eu percebi que as pessoas, realmente elas têm interesse em conhecer mais sobre o Brasil. Eu vi, na verdade, quantas pessoas não sabem sobre o Brasil, né? Então, acho que mostrar o quanto que a gente é rico culturalmente, né? E valorizar também a história afro-brasileira e indígena, né? Das comunidades dos saberes que não são tão falados, é muito importante, né? Para trazer toda essa riqueza que a gente tem, né? E não deixar de esquecer também, né? Isso é importante, né? A gente tem a história é muito importante, então por isso que eu sempre bato na tecla que é valorizar a história, a memória de cada território, né? Que também é uma história de luta, de resistência, com certeza, de cultura, né? De muita coisa bela, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o YLI fez muito bem pra você, né? Vamos convidar então o pessoal de casa. Como é que faz pra se inscrever? Tem até quando que as pessoas podem se inscrever? Então, as inscrições elas vão até dia 4 de março, já está acabando, então perto, corram, né? Não percam essa oportunidade, que é uma oportunidade única realmente. Então, se você tem entre 25 e 35 anos, inglês fluente e tem empreendimento de até 2 anos, não deixe de se inscrever. E olha só, a gente vai mostrar agora o Facebook na tela para você também tirar suas dúvidas lá e ali, o Facebook da Embaixada dos Estados Unidos, você pode buscar mais informações ali e também o site do YLI, embaixadadoseua.br e o site aí que você está vendo é do YLI, tá ok? Busque mais informações e não perca esta oportunidade. Muito obrigada pela sua participação com a gente, viu, Thaís? Muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!